Olá, hoje eu quero falar para vocês sobre como agradar a Deus no nosso cotidiano. Foi bem interessante porque eu sentei aqui e primeiro veio rapidamente à minha cabeça, deixa eu ver sobre o que eu quero falar hoje. E imediatamente eu mesmo me corrigi. Não, não é sobre o que eu quero falar. É, Senhor, sobre o que o Senhor quer que eu fale hoje. E é muito interessante como ele participa, né? Porque imediatamente quando eu pensei isso, eu tenho seguido uma sequência do meu diário com Deus que começou em 2018. Então, nesse momento eu tô lendo o que eu escrevi, lendo não, usando como referência o que eu escrevi em 5 de maio de 2018. Aqui eu tava na folha 6 das minhas anotações e atualmente eu tô em quase 700. Então eu tenho assunto para muitos e muitos dias. Enfim, e aqui eu tava lendo sobre como vencer as inquietações da alma, sobre uma música que eu acordei na minha cabeça naquele dia e eu comecei um diálogo com Deus e tal. E depois abaixo eu escrevi uma sobre a igreja, sobre o que eu ouvi na igreja e tal, e fala 1 Tessalonicenses 5, 14 a 24. E entre eu abrir a Bíblia para saber do que se trata, 1 Tessalonicenses 5, eu estava pensando sobre a live que eu acabei de fazer e pensando o quanto eu me sinto feliz por fazer isso, só que não é sobre mim, se eu me sentisse feliz ou não, não é sobre isso. Isso não seria o motivo pelo qual eu continuaria ou eu pararia. E tantas vezes a gente toma as decisões pelas nossas emoções. Ah, eu tô gostando disso, vou fazer. Ah, eu não gosto mais, não faço mais. É difícil, é chato, não vejo recompensa, não acho que vale a pena, não vou fazer mais. Mas não se trata disso. Se a gente diz Deus no controle, Deus está em primeiro lugar na minha vida, porque frases feitas a respeito disso é o que a gente mais ouve. Se Deus está em primeiro lugar na minha vida, não é sobre eu gostar ou deixar de gostar, é sobre Deus, o Senhor precisa de mim nisso daqui, precisa entre aspas, porque ele não precisa da gente para nada. Mas no plano dele, ele quer me usar para aquilo dali, ele me capacitou para no momento certo me usar sobre aquilo ou não. Então, eu pensei sobre isso em relação à live. Primeiro eu falei para ele o quanto isso me agrada, que eu me sinto muito feliz em fazer, me sinto muito útil, talvez, conectada. Adoro, adoro, adoro. E quando eu comecei a abrir a Bíblia, né, para pensar, para ver o que diz primeira Tessalonicenses, eu pensei, vou falar sobre a presença do cristão no trabalho. O quanto a gente traz a nossa submissão, obediência a Deus para o nosso cotidiano, porque é muito bonito a gente falar de Deus, mas é muito mais difícil a gente aplicar Deus na rotina. E aí, olha que interessante. Aí eu abri a Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5, que eu vi uma indicação aqui na minha anotação de 5 de maio de 2018, que não tinha nada a ver com trabalho. Estava escrito como vencer as inquietações da alma, sobre ansiedade, sobre orar sem cessar. Não fala nada, nada, nada sobre trabalho. E aí, eu abro a Bíblia e ao lado esquerdo da página que está Tessalonicenses, fala trabalho, as recompensas do trabalho. Olha que coisa linda. Deus confirmando, tô aqui, tô participando desse planejamento, do que você vai falar, do que você pensou sobre a live, do que você falou comigo, do que eu quero que você fale com as pessoas, coisas bobas do cotidiano. Mas ter a percepção da presença de Deus no nosso cotidiano é tão importante, porque agora eu tô me referindo a uma coisa boba, mas daqui a 5 minutos alguém me dá uma notícia ruim, de repente eu esqueço que Deus estava aqui comigo minutos antes, confirmando coisas, me direcionando, trazendo informações ao meu coração, trazendo revelações, aí na hora que acontece uma coisa ruim, socorro, cadê Deus? Então, no dia a dia, no cotidiano, ter essa percepção real da presença dele é muito maravilhoso. Então, eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses 5, fala o seguinte: exortamo-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Isso é fácil, gente, no nosso trabalho? Sempre tem uma pessoa mais cansativa, não vou chamar de chata, mas a pessoa cansativa, grossa, áspera, faladeira. Sempre tem alguém desse jeito e às vezes se alguém somos nós também. Às vezes a gente tá mal-humorada, tá na TPM, tá em qualquer coisa do tipo e nós somos a pessoa que alguém precisa ser paciente com a gente. Então, pensa, se você ler essa palavra e chegar no seu trabalho, no seu cotidiano com essa direção, eu vou ser, com a palavra, disciplinadora, vamos dizer assim, com os insubmissos. Eu vou consolar os desanimados. Sabe quando aquela pessoa fala assim, ai gente, um desânimo, olha, falta não sei quanto tempo pra gente se aposentar e esse chefe isso, e hoje o dia vai ser difícil, e isso é difícil de resolver, e eu não aguento mais, eu não vou conseguir fazer isso. E sabe quando você encosta lá da pessoa e começa? É mesmo. Olha, eu também não aguento. E a Bíblia não manda a gente fazer isso não, manda a gente consolar os desanimados, manda a gente amparar os fracos e não reforçar a fraqueza das pessoas. E ser paciente com todos. Não diz seja paciente com as pessoas que são legais com você. E eu tô falando pra mim
mesmo, tá? Porque a paciência é um fruto do espírito que fica lá no fundinho do meu saquinho, que eu imagino assim uma sacolinha dentro de mim com todos os frutos do espírito. E eu sei que tudo tá ali dentro, tá acessível a mim, mas o da paciência é o que eu mais tenho que futucar. Eu pego um papelzinho, não vem ela, vem, pego outro. Meu Deus, cadê a paciência? Que eu tenho certeza que ela tá aqui. É o que eu mais preciso procurar. Mas é uma ordem de Deus. Seja paciente com todos. E isso tem muito a ver com a nossa mente também, porque antigamente eu justificava o fato de eu não ser paciente com algumas pessoas, tipo, mas também essa pessoa tira a paciência de qualquer um, mas também olha o que ela fez, mas também olha o que ela disse. Hoje em dia eu já não penso assim. Eu penso, eu tenho obrigação de ser paciente com as pessoas porque Deus me manda fazer isso e porque Deus tem muita paciência comigo. Quem eu penso que sou para não ser paciente com as pessoas, uma vez que é assim que Deus me trata. Isso não significa que eu consigo imediatamente, no calor da emoção, ser paciente com todos. Mas se na minha cabeça eu já decidi ser, fica muito mais fácil ser. E o que eu tô querendo dizer pra você? Se você já dá um comando pra sua mente, que é ok não ter paciência, que é ok reclamar do chefe, que é ok ouvir o que a pessoa tá falando, falar, tá, essa conversa é muito chata, eu não quero saber disso. Pra você transformar o seu sentimento em uma ação diferente, porque Deus tá te direcionando dessa forma, fica muito mais difícil. Então, primeiro a gente precisa dar um comando pro nosso cérebro. Eu quero ser assim, eu desejo agir dessa forma. É essa pessoa que eu quero ser. E a partir daí, aos poucos, como diz a Bíblia, de glória em glória, a gente vai sendo transformado. Aí fala aqui, continuando, em Tessalonicenses 5:15, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Ele não tá falando só que não é pra você fazer isso, tá falando pra você evitar que alguém faça. Sabe aquela regra do não se mete, não é com você? A palavra não é negligente, qual é a palavra? Omisso. Tipo, hoje em dia isso é muito comum. As pessoas assim, deixa eles lá. Mas a Bíblia diz, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. A alegria é um fruto do Espírito. É como se Deus estivesse falando, mexe na sua sacolinha e cata essa alegria aí. Te vira. Alegrem-se sempre. Não tá dizendo alegre-se quando tu estiver bem. Alegrem-se quando você acordar se sentindo alegre. Ele tá perguntando como a gente tá se sentindo. Eu acho isso muito interessante. Deus nunca pergunta na Bíblia como você está se sentindo. Ele diz o que é pra gente fazer. E se ele diz o que é pra gente fazer, é porque nós temos condição de fazer. Não diz alegrem-se sempre que possível. Diz alegrem-se sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Também não é em algumas coisas. Dai graças nas coisas boas que eu te dou. Não, em tudo. Nas coisas boas, nas coisas ruins, na doença, na saúde, na hora que alguém fala uma coisa boa pra você, na hora que alguém irrita você. Alegrem-se sempre. Ore sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Menina, você é muito espiritual, você lê a Bíblia, você vai à missa, você reza o terço, mas se alguém pisar no seu calo, você apaga o espírito e sobe o seu espírito de fúria e acabou com tudo. Então a Bíblia diz, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, mas depende o que é bom. Nós somos espíritos em julgar. Julga aqui, julga ali, julga lá, julga coisas que diz respeito, julga o que não diz, mas diz aqui, julga todas as coisas, mas retende o que é bom, presta atenção no que é bom, guarda o que é bom. Se você guarda o que é bom, a gente entrega o que está dentro de nós, a gente transborda do que a gente está cheio. Se a gente guarda o que é bom, os nossos olhos vão julgar de forma coerente com o que Deus quer que a gente faça. Abstende-vos de toda forma do mal. E aqui, quando fala sobre o trabalho, eu grifei algumas coisas que falam o seguinte, o Senhor promete que na medida em que realizamos as tarefas diárias, como se fossem para Ele, Ele as reconhece e recompensa, tendo seus patrões apreciado ou não. Quando estão trabalhando em busca de aprovação do Senhor, Ele os liberta de serem escravos das pessoas. Nós não temos capacidade de comando sobre as pessoas. Acabei de lembrar que hoje de manhã eu fui para o trabalho pensando sobre isso, sobre um ponto de interrogação que tem na minha cabeça sobre o comportamento de umas pessoas comigo. E aqui tá falando exatamente isso. A gente precisa ser liberto de ser escravo das pessoas e fazer para a aprovação do Senhor. Se a gente precisar de defesa diante das pessoas, é Deus que vai fazer isso. Se a gente precisar que as pessoas nos deem a oportunidade, é Deus que vai trazer isso à mente e ao coração dessas pessoas. Então, se a gente começa a colocar Deus no nosso trabalho, que é o nosso cotidiano, a gente começa a deixar Deus influenciar quem nós somos, não só quem nós falamos. Não adianta você ler Bíblia, ouvir pregação, ir à igreja, rezar terço e continuar sendo a mesma pessoa. O objetivo pelo qual
a gente conhece a palavra de Deus é para nós sermos transformados. A Bíblia fala, é necessário nascer de novo, se tornar uma nova pessoa em Cristo. Se você não nasce de novo, você vai ser uma pessoa religiosa o resto da vida, mas não espiritualizada, porque a pessoa espiritualizada é a que não apaga o Espírito. Se você não apaga o Espírito, significa que os frutos do Espírito Santo estão agindo através de você. Você está obedecendo a palavra de Deus para o seu próprio bem. A própria Bíblia diz isso, que nós fazemos a vontade de Deus para o nosso próprio bem. Óbvio que a gente não faz com essas intenções, mas a Bíblia garante que você obedece a Deus, agrada a Deus, se submete ao que Ele quer, independente de você estar gostando ou não, e isso retorna para você. E um parêntese, retorna para você com o que Deus quer dar para você, não necessariamente com o que você quer que retorne. Então, o que eu queria falar hoje é sobre isso, sobre nós colocarmos Deus no nosso trabalho, não só para que Ele se torne presente nos nossos relacionamentos humanos no trabalho, mas principalmente na nossa entrega. O nosso trabalho é sagrado, é a forma pela qual a gente serve ao mundo em nome de Deus. Então, se eu vou limpar um chão, eu vou limpar da melhor forma possível, pensando assim, Senhor, o Senhor tá achando lindo esse chão que eu limpei? Senhor, o Senhor tá gostando da forma que eu tô falando com essa pessoa? O Senhor trouxe essa pessoa diante de mim. Quando eu atendo um paciente no consultório, principalmente primeira vez, eu fui pensando sobre isso. Que responsabilidade o Senhor confiou essa pessoa a mim. E essa pessoa é preciosa para Deus. Olha o tamanho da minha responsabilidade, não só na minha condução técnica, na minha conduta nutricional que eu vou traçar para aquela pessoa, mas a forma como eu trato a pessoa, no quanto eu me capacito para contribuir para que aquela pessoa tenha adesão ao que eu estou propondo, porque antigamente eu pensava assim, bem, eu sou nutricionista, eu estou entregando para a pessoa o que ela precisa, se ela vai seguir ou não, já não é responsabilidade minha, eu faço a minha parte. Eu continuo fazendo a minha parte, não tem como fazer a parte do outro, mas a minha parte não vai só até onde eu achava há anos atrás. Hoje eu sei que minha parte é muito maior do que isso. Eu também tenho responsabilidade em me capacitar para ajudar essa pessoa a conseguir fazer o que eu estou me propondo a ela. E pode ser uma abordagem emocional ou uma abordagem espiritual. Então, se cada um de nós implementarmos isso na nossa rotina, como professora, como nutricionista, como médico, como bancário, como uma pessoa que limpa o chão, uma pessoa que cozinha, uma pessoa que é motorista, o que quer que seja, se nós entendermos que Deus precisa que a gente exerça aquele papel, porque isso faz parte do plano dele, e dessa forma a gente está trazendo a realidade do céu para a terra, como a gente faz a oração do Pai Nosso, seja feita aqui na terra como é no céu, nossa vida muda completamente. Cada pessoa que a gente toca muda. De fato, nós passamos a ser luz e sal da terra. Eu tô falando para vocês e tô falando para mim. Eu e muitos de vocês, né? Tem pessoas que trabalham o tempo todo com computador, com dinheiro, enfim, com relatórios, mas tem pessoas que trabalham com pessoas. E trabalhar com pessoas é extremamente desafiador. Eu não digo difícil, é desafiador, porque a gente lida com as nossas emoções, com a emoção do outro. Mas a gente precisa aprender a colocar a nossa emoção embaixinho do nosso sapatinho e fazer o que Deus quer que a gente faça, já que a gente vive dizendo que Deus está em primeiro lugar. Então a gente tem que ter paciência. Eu trabalho em um hospital, imagina uma nutricionista no hospital, o paciente está em jejum porque vai fazer uma cirurgia, só que não sou eu que digo que o paciente tem que ficar em jejum, ele precisa ficar em jejum. Aí vem a família, o paciente está não sei quantas horas sem comer e é desesperado, e a gente explica, e a pessoa quer entender, e a pessoa quer brigar, e a gente tem que, Deus mandou eu ser paciente, eu sou longânima, eu sou Raquel, que significa ovelha mansa, eu preciso honrar o meu nome. Enfim, é desafiador, mas é muito, 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 muito recompensador saber que a gente consegue passar por cima de todas essas nossas emoções e obedecer a Deus. A alegria que a gente sente obedecendo a Deus, sabendo que somos capazes de fazer isso, que isso é muito maior do que o que a gente está sentindo, é muito bom, é muito gratificante. E isso é um treinamento para momentos de dificuldade, para o momento em que uma pessoa tira sua paciência no trabalho e você é capaz de quebrar aquilo dali, vencer o mal com o bem, porque você sabe que você é capaz de obedecer a Deus em situações difíceis. Você também sabe que você vai conseguir botar a sua emoção embaixo do seu sapato e obedecer a Deus e buscar alegria e ser forte e ter fé, que é acreditar no que a gente ainda não vê. Então, só há recompensas. Só há recompensas. Estimulo você a buscar isso. É o que eu tô buscando também. É isso, um beijo.